Boa noite aos amigos aqui presentes. Nós estamos aqui em mais um grupo de estudos do Instituto Labirinto de Psicologia Analítica. Nós estamos no grupo de estudos sobre as obras completas de Marie-Louise von Franz, trabalhando o livro dela, Alquimia e Imaginação Ativa. Hoje, especificamente, vamos trabalhar o capítulo 2 desse livro, que fala sobre o poder divino na matéria. Então, boa noite, bom dia e boa tarde aos que vão assistir a gravação desse encontro, e fique à vontade, né, para os membros, fique à vontade para compartilhar suas dúvidas, comentários no grupo do WhatsApp, e para quem não for membro do Labirinto, fique à vontade também para colocar suas dúvidas, questionamentos, observações nos comentários aqui do vídeo, que fica logo abaixo do vídeo, no canal do YouTube. Como sempre, nós passamos para os membros do Labirinto um roteiro para orientar nossos estudos. E o roteiro desse encontro de hoje, ele compreende 8 questões. Qual a relação entre a alquimia e o cristianismo? Qual a maior contribuição de Gerard Dohr? Quem foi Gerard Dohr? O que von Franz comenta sobre os principais trabalhos de Dohr? Além de Paracelso, quais as outras influências que Dohr teve? Como Dohr compreende a matéria? 7ª questão, como Dohr compreende a obra alquímica? E 8ª questão, o poder criativo do ente supremo descrito por Dohr corresponde a que conceito da psicologia analítica? Eu queria ir para o texto, deixa eu até interromper aqui o compartilhamento, para que eu possa compartilhar o texto, porque eu acho essa 8ª questão uma questão crucial para o entendimento desse capítulo 2º do livro da von Franz. Vou compartilhar aqui a outra tela. Pronto, está aparecendo agora a outra tela, né? Então, nós estamos aqui na página 55 do PDF, na página 52 do livro. Nós vamos ler aqui a página 52 e seguintes, né, alguns pontos importantes que a von Franz vai comentando, né, em cima dessa 8ª questão do nosso roteiro de estudos. Então, a von Franz diz: veremos mais tarde que o que se entende por realidade material do homem é, por um lado, nossa própria projeção sobre a realidade, ou o que gostaríamos de considerar como realidade. Porém, Dohr acredita que ela também tem algo a ver com o corpo humano. O que significa isto? Em nossa linguagem psicológica junguiana, aquilo que ele chama de o poder criativo do ente supremo, ou o ouro, seria a emanação ativa, o dinamismo psicológico ativo do arquétipo do self. Então, do mesmo jeito que o alquimista encontra na prima matéria, né, lá no chumbo, aquilo que ele vai manipular e trabalhar para que ele possa encontrar esse ouro, essa pedra filosofal, é a mesma coisa que acontece também no processo terapêutico. O analista junguiano, ele aproveita o sintoma do paciente, a queixa do paciente, o sofrimento do paciente, porque o analista junguiano sabe que é nesse sofrimento, é nesse conflito, é nesse sintoma que lá se encontra em germe o potencial criativo e curador do self. Continuando aqui. Inserir isso no corpo da realidade equivaleria, em nossa linguagem, a dizer que deveríamos observar a atividade do self dentro de nós mesmos e tentar torná-lo uma influência sobre a nossa vida real. Por exemplo, se eu sonhar que devo fazer determinada coisa, uma vez que nossa hipótese é a de que o sonho constitui, por assim dizer,
uma carta enviada pelo self, ou seja, uma mensagem clara do self. Isto seria uma atividade proveniente do arquétipo do self. E dar isso para o dragão comer significaria que eu faço esse processo valer para o corpo de minha vida física real, ou seja, para minhas decisões, quer eu faça isso ou aquilo de manhã ou à noite. Né? Esse dragão, quem é? Esse dragão é o padrão adoecido do ego, influenciado pelos aspectos negativos do inconsciente. Esse dragão deve ser transmutado no fogo, na fornalha alquímica, para que a partir dessa transmutação possa surgir a criança divina, que é o potencial criativo e curador do self. A Von Franz continua. É isto, na realidade, o corpo e minha vida real no ambiente que me cerca. É isto que eu dou de alimento àquilo que se poderia chamar de minha realidade. Então, o dragão, que até aqui tinha estado agitado e nervoso, acalma-se e vai dormir. Então, à medida que, no processo terapêutico, no processo analítico, o paciente, ajudado pelo psicoterapeuta, pelo analista junguiano, ele é convidado a olhar para o seu inconsciente, a partir dos seus sintomas, dos seus conflitos, das suas crises, né? Ele vai começar a observar que esse inconsciente adoecido começa a se acalmar. Ele começa a observar que o sofrimento psíquico começa a diminuir. Que a sua queixa, os seus conflitos, as suas crises começam a desaparecer. É como se a energia que estivesse alimentando esse inconsciente adoecido começasse a fluir, então, para a consciência pudesse assimilar ou passasse a assimilar essa energia e esses conteúdos inconscientes, e com isso o inconsciente vai se acalmando nesse primeiro momento, para que depois, no segundo momento, possa surgir o potencial criativo e curador do inconsciente. Mais embaixo, a Von Franz continua. É essa a nossa experiência, e é isto que Dor pensa. De alguma forma, a experiência do self é expressa como a alma interior da pessoa que é tocada pelo aspecto dinâmico da imagem de Deus. É isto o que aquieta e traz paz a esta espécie de atividade simiesca, dissociada do nosso corpo e da nossa mente. E então, das profundezas, surgem subitamente duas fontes de água. Poderíamos dizer que, por intermédio da concentração meditativa e da introversão, o inconsciente começa a fluir. O inconsciente positivo agora, né? As nascentes da vida do sonho, a psique objetiva, fluem em contraste com a inquietação saltitante de nossa mente consciente. E essas fontes absorvem o dragão e terminam numa grande enchente em que tudo fica coberto pela água do mar. Na moderna linguagem psicológica, isto corresponderia a estar completamente afogado no inconsciente, a fazer com que a ênfase de toda a vida interior da pessoa esteja voltada para o inconsciente e esteja dentro do inconsciente e de suas produções. O ego do indivíduo que está em análise, ele começa então a se voltar para o inconsciente numa atitude introvertida, introspectiva, e a partir disso, né, ele começa a sofrer as influências do inconsciente, agora positivo e criativo. Continuando. Mas depois de algum tempo, chega o calor do verão, significando que se você mantiver esse estado por tempo suficiente, alguma coisa finalmente mudará. Se você tiver vivido por muito tempo em completa introversão, apenas se concentrando em seu inconsciente, então essa inundação de fantasia inconsciente e de vida onírica começa a diminuir e a enfraquecer. E então, no fundo do mar, você encontra o cadáver do dragão, o qual, ao encontrar o fogo, vive, recupera suas asas e voa para longe novamente. Isto, de certa maneira, é apenas o retorno ao seu modo de vida anterior. E você diria, bem, e daí?
Por um certo tempo, você meditou, concentrou-se e vivenciou o seu inconsciente. E agora retorna a seu modo de vida anterior. Mas isto não é bem verdade. Num certo sentido, é verdade. Mas não é na medida em que temos uma criança, a qual, concebida pela inserção do esperma ouro, e aqui é uma expressão de Dó, né, que ela está utilizando, que tem a ver com o esperma ou a forma divina que está preso na matéria, e quando você trabalha a matéria, quando o alquimista trabalhava a matéria dentro do opus alquímico, o objetivo desse trabalho era tirar essa forma, tirar esse esperma da matéria, porque essa forma, esse esperma, esse ouro, seria então o remédio universal, o elixir universal, ou seria a pedra filosofal, ou seria a substância que iria fazer com que nós pudéssemos encontrar o ouro filosofal, tá? Continuando então. Voltando um pouquinho, né? Por um certo tempo você meditou, concentrou-se e vivenciou o seu inconsciente, e agora retorna a seu modo de vida anterior. Mas isto não é bem verdade. No certo sentido é verdade, mas não é na medida em que temos uma criança, a qual, concebida pela inserção do esperma ouro, permanece no fundo do mar, onde agora o fogo predomina. Então ela começa a trazer, a Bonfils começa a comentar que nesse inconsciente representado pelo fundo do mar existe uma criança, um potencial construtivo, um potencial criativo, um potencial de cura, que está se preparando para emergir. Embora o dragão fuja novamente, a criança permanece. Isto significaria que, graças a essa constante repetição, e aqui eu poderia citar o próprio Dor, e devotada concentração na vida interior da alma, algo nasce no interior da pessoa, a saber, uma compreensão relativamente constante do self. E aí ela continua. Como vocês todos sabem, a experiência de vivenciar o self na fase inicial da análise é, em geral, um momento de rara e feliz exultação. Num certo dia, depois de se ter lutado com as próprias misérias, acontece de se experimentar profunda paz interior, de se sentir que se fez contato com o próprio centro íntimo. Em linguagem chinesa, a pessoa está em tal e está feliz. A pessoa sente que agora compreendo o que tudo isso quer dizer. E agora eu o possuo. Mas 2 minutos depois, o diabo vence, ou seja, o padrão anterior do ego, adoecido, vence de novo e tudo está perdido novamente. Entretanto, a criança, o potencial criativo e curador do inconsciente, estaria representando o fato de que essa experiência interior tornou-se agora uma presença constante dentro da pessoa. Apesar de o dragão fugir novamente, ou seja, o homem comum continua seguindo adiante com seus pensamentos e suas ações incoerentes, mas a despeito disso, há intimamente uma outra entidade no fundo da alma, por assim dizer, que é uma personificação e uma compreensão constante do self, tá? E assim, gente, deixa eu voltar aqui para vocês, surge a construção do eixo ego-self, a partir de um ego em sofrimento. O ego em sofrimento, o ego adoecido, é um ego dissociado porque é um ego que experimenta uma certa unilateralidade. Esse ego unilateral, ele é assim unilateral porque ele está identificado com um aspecto da psique objetiva. Às vezes é uma imagem que vem do inconsciente coletivo, uma imagem arquetípica, às vezes são padrões, são valores, são normas que estão na consciência coletiva, nos papéis sociais que ele é convidado a desempenhar. Esse ego dissociado, porque ele está unilateralizado, esse ego sofre as consequências de um inconsciente,
que se manifeste de forma doentia, de forma desequilibrada. Esse inconsciente que se manifesta assim provoca as crises, os conflitos, os sofrimentos, os sintomas do paciente. Mas é somente através do acolhimento desse inconsciente adoecido que nós podemos, então, chegar a acessar o inconsciente positivo, o inconsciente que tem um potencial de construir, que tem um potencial de produzir a cura. Quando a gente acessa esse inconsciente positivo, a gente, então, conseguiu criar o eixo ego-self. Ok? Isso fica claro para vocês? Ou vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso ou comentar alguma coisa sobre isso? Senão, vamos adiante. Então, vamos aqui em frente. Então, esse poder criativo, né, do ente supremo descrito por Thor, corresponde ao self da psicologia analítica. Ok? Fazendo agora aqui um pequeno resumo do capítulo 2, né, o poder divino na matéria, von Franz foca no trabalho de Gerard Dohr, alquimista do século XVI, discípulo de Paracelsus. E von Franz vai apresentar a alquimia como uma compensação psicológica do cristianismo patriarcal. Ou seja, o indivíduo medieval ele está adoecido porque ele é unilateral, porque ele está identificado com uma consciência coletiva. E essa consciência coletiva da Idade Média estava relacionada ao cristianismo medieval, que dava uma ênfase ao princípio espiritual, ao princípio masculino, em detrimento do princípio material, do princípio feminino. O inconsciente, então, né, se manifestava de forma adoecida, tentando trazer compensações para superar esse desequilíbrio produzido por uma identificação excessiva com a consciência coletiva da Idade Média. Tá? O tema central do capítulo 2 é o divino não está no espírito, somente no espírito, mas também na matéria viva. E essa é a grande contribuição de Gerard Dohr. Ele, ao longo dos seus trabalhos, dos seus tratados, e comentando também outros tratados, outros trabalhos, principalmente os trabalhos de Paracelsus, né, ele passa a ideia, já naquele tempo, na Idade Média, né, século XVI, que a matéria é viva e que a matéria porta a centelha divina, uma partícula de Deus. Ok? Falando um pouquinho da Idade Média, né, e aí os comentários da von Franz, vocês encontram isso também no texto, né? Então, segundo a von Franz, o cristianismo medieval ele estava depreciando a alma subjetiva. Por quê? Porque o cristianismo medieval não favorecia ao indivíduo a entrar em contato com a sua subjetividade, a pensar por eles mesmos, né? E nem tampouco a sentir por eles mesmos. Tá? Eles tinham que pensar, sentir, agir e viver dentro de uma forma estabelecida, dentro de uma regra estabelecida pelo cristianismo ortodoxo medieval. Tá? Isso, segundo a von Franz, leva a uma perda de alma, a uma perda da dignidade da alma, como toda identificação com a consciência coletiva, em qualquer época, em qualquer tempo. Né? Os alquimistas, né, naquele tempo, corriam riscos de perseguição por se permitirem ter posicionamentos pessoais. Eles se permitiam pensar, sentir, intuir, fazer experiências por conta própria. Né? Então, eles tinham um contato com a sua subjetividade. Então, eles mantinham, de certa forma, e até certo ponto, a alma deles intactas. Ok? Então, naquela época, segundo a von Franz, se observava, né,
um endurecimento religioso que equivale a uma consciência coletiva forte e era compensada por um movimento do inconsciente coletivo. E esse movimento do inconsciente coletivo era vivenciado principalmente pelos alquimistas, quando, no trabalho com a matéria, sem eles se darem conta do que estavam fazendo, eles estavam projetando esse inconsciente coletivo na matéria. Por isso que Jung passa a estudar alquimia, porque Jung passa a entender que aquela obra realizada pelos alquimistas correspondia à obra realizada interiormente, dentro da psique dos alquimistas, né? E esse mesmo processo ocorre em todas as épocas, em todas as culturas, em todos os tempos, em todos os lugares. Por quê? Porque é um processo arquetípico e não individual. É um processo, portanto, coletivo. Por esse motivo, por essa razão, Jung foi estudar alquimia para que pudesse entender, através da alquimia, os processos que ocorrem dentro da alma do indivíduo, que busca o crescimento, que busca o desenvolvimento. Então, naquela época, na Idade Média, né, havia um conflito entre cristianismo e alquimia. O cristianismo operava a nível da consciência coletiva, a alquimia e os alquimistas trabalhavam com a matéria, mas sem se dar conta, estavam operando a partir do inconsciente coletivo. E esse conflito entre cristianismo e alquimia equivale também ao conflito entre masculino e feminino, entre trindade e quaternidade. A trindade estaria ligada ao princípio masculino, ao espírito, ao princípio ativo. E a trindade cristã é representada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro dessa concepção cristã, Deus, ou seja, o espírito ativo, cria a matéria, mas não está na matéria. Essa é a visão cristã medieval, tá? A visão da alquimia era um pouco diferente, né? Tinha uma visão em que compreendia que Deus e matéria surgiam praticamente ao mesmo tempo, porque são variações de um princípio criador anterior. Esse princípio criador anterior seria o verdadeiro Deus. Então, Deus se manifesta na dualidade, criando espírito e matéria. Então, espírito e matéria surgem ao mesmo tempo desde sempre, desde os tempos primordiais, né? E esse princípio criador, o divino Deus, que criou a matéria assim como criou o espírito, esse princípio criador Deus está tanto no espírito como na matéria. Essa é a visão da alquimia. Então, quando se estuda a matéria, quando se trabalha em cima da matéria, se está também tentando encontrar o espírito cativo na matéria. De acordo com essa visão da alquimia, né, a matéria ela é formada pelos 4 elementos: terra, ar, fogo e água, né? Portanto, ela tem a ver com a quaternidade, e essa quaternidade ela se relaciona diretamente e tem a ver com o feminino, com a matéria e com o corpo. Os alquimistas, né, tinham uma visão quatérnia, de quaternidade, e o cristianismo defendia essa visão da trindade. Então, esse era o conflito, né, que existia naquela época da Idade Média, né? E, de forma, com suas variações, né, existe até hoje, né, esse conflito entre o princípio masculino e o princípio feminino, como a Bem-vinda colocou na sua questão no início do encontro de hoje. Evaldo, Pois não sei. essa visão mostra a fonte hermética, né, da alquimia, que foi objeto do primeiro encontro, porque é o princípio do mentalismo, não é? Isso, exatamente. O universo como mental, né? Então existe um criador que cria tudo dentro dele, né? Através da imaginação. Perfeito. E tudo que existe porta, né? Uma centelha desse criador, tanto espírito como matéria. Perfeito. E o hermetismo
vai influenciar muito a alquimia, assim como o gnosticismo, que tem esse mesmo pensamento, vai influenciar muito a alquimia, né? E, por tabela, vai influenciar muito a psicologia analítica, ok? E E aí é, tem esse axioma, pois não, Nassai, desculpa aí. e é interessante, porque no encontro passado, né, falou da Grécia e do racionalismo grego também como fonte, né, mas quando a gente pega Platão, né, o mundo das ideias de Platão, né, reflete também a ideia egípcia, né, e do hermetismo, porque a fonte está lá, é só observar, né, o mundo ideal e o mundo aqui real. Tem a fonte também hermética aí, né, egípcia. Isso, perfeito. E como é que se explicava isso na alquimia? Se explicava isso na alquimia pelo axioma de Maria Profetisa. O um torna-se dois, dois torna-se três, e do terceiro surge o um como quarto, né? Então, você tem a unidade, né? Dentro dessa visão de que tudo surge a partir da unidade vem a dualidade, número dois, né? Desse número dois surge o terceiro, e desse terceiro você tem um novo um, que é como se fosse o quarto elemento, tá? Ou seja, esse novo um, que é como se fosse o quarto elemento, o mundo material porta a centelha divina e é um reflexo da unidade, porque é uma consequência da unidade, é uma derivação da unidade. A unidade que foi sendo derivada em dois, três, e chega depois a um novo um, que é o quarto elemento, que é o número quatro, que é o mundo material, tá? Então, essa visão gnóstica, essa visão hermética, essa visão platônica, chega na alquimia através do axioma de Maria Profetisa. Tudo que existe aqui, nesse novo um, que é o quaternio, que é o mundo material, só chega aqui, só se manifesta aqui nesse mundo material, porque é um reflexo daquilo que existe no plano da unidade. E essa unidade vai sendo derivada em dois, em três, até chegar na nova unidade, que é o número quatro. Tá? Essa compreensão os alquimistas já tinham. Essa compreensão de que tudo que se observa no mundo manifesto é um reflexo do mundo transcendente, que é a mesma visão platônica. Não é isso, Nassé? Perfeito. E dentro dessa visão, né, os alquimistas tinham uma compreensão da encarnação como modelo alquímico, ou seja, o divino encarna na matéria. Okay? E quando eu trabalho com a matéria, eu não trabalho com a matéria aleatoriamente. Eu trabalho com a matéria com um propósito, com um objetivo. Qual é esse objetivo? Encontrar o divino na matéria. Esse é o grande objetivo do alquimista. Porque na hora que ele encontra o divino na matéria, ele encontra aquela essência, aquela forma, ou na linguagem de Dor, aquele sêmen, que é capaz de transmutar as substâncias até chegar no ouro, que é capaz de curar todas as doenças, todas as mazelas, que é capaz de gerar a vida eterna. Porque essa substância divina que está presa na matéria, ela é incorruptível. A matéria, que tem a ver com o mundo das manifestações, ela pode ser corrompida. E quanto mais ela se distancia desse princípio divino, mais corrompida ela está. E quando ela passa pelo trabalho alquímico, ela está tentando voltar essa matéria, quando ela é trabalhada no processo alquímico, o alquimista está tentando retornar essa matéria a entrar em contato com o princípio divino que está preso dentro dela, para que ela possa sair daquele estado corrompido e voltar à sua perfeição. Então, essa é a visão da alquimia. De acordo com esse modelo, Deus, né, o espírito, né, o princípio masculino, inclina-se à matéria. Pai e mãe são unidos pelo Espírito Santo, que gera o filho como companheiro eterno da mãe e representante do pai.
Então, o que está preso na matéria, cativo na matéria, é o filho. Mas esse filho é o representante direto do pai. Se eu encontro o filho, através do filho eu encontro o pai. Essa ideia estava presente no trabalho alquímico. Mãe equivale à matéria, a matéria é viva e portadora desse princípio divino. Isso, para a visão cristã da época, era heresia. Por isso que os alquimistas eram perseguidos. Né? O processo alquímico repete, então, a cosmogonia. Existe uma matéria corrompida, que se afastou desse princípio divino, mas através do trabalho alquímico pode surgir a renovação, pode surgir a redenção, o reencontro com o princípio divino. Esse era o objetivo da alquimia. Isso equivale ao processo analítico. Fazendo um paralelo com a psicologia analítica, é isso que nós encontramos na psicoterapia junguiana. O ego se afasta do self. O ego se identifica com aspectos da psique coletiva, consciência coletiva ou inconsciente coletivo. Ele fica unilateralizado. Ele, portanto, se corrompe, porque ele se afastou do todo, da totalidade, se afastou do self. E todo o trabalho analítico visa o quê? Restabelecer o contato desse ego com o self. Como é que vamos fazer isso? A partir da prima matéria. E o que é a prima matéria para a psicologia analítica dentro da metáfora junguiana? São os sintomas, são os conflitos, são as queixas, são os sofrimentos do paciente. Em cima dessa matéria corrompida, o sintoma, o sofrimento, a crise, os conflitos, nós vamos trabalhando com o paciente para que ele possa encontrar dentro desses sintomas, desses conflitos, desse sofrimento, o self que está ali em potencial. Quando ele começa a olhar para esse sofrimento, para esses conflitos, para esses sintomas, e consegue de forma simbólica encontrar o self, ele está, então, saindo do estado corrompido e entrando no estado de renovação ou de redenção. Ele está criando o eixo ego-self. Então, esse é o nosso trabalho como analista junguiano. Ajudar o paciente, através da sua dor, do seu sofrimento, a encontrar o seu potencial de cura, de transformação, de superação. Ok? Então, quem foi Gerard Dohr? Médico alemão, viveu de 1530 a 1584, discípulo de Paracelsus, tradutor e comentador de textos alquímicos. No capítulo 2, von Franz comenta e analisa dois textos de Dohr, a filosofia química e a filosofia especulativa, que se encontram no Teatro Químico, volume 1, editado em Estrasburgo no ano de 1679. Dohr tenta reconciliar Paracelsus com o cristianismo ortodoxo. Por quê? Porque Dohr também era cristão, muito influenciado pelo cristianismo, mas ele também era fascinado pelo mundo oculto. Ele vivencia na sua alma esse conflito. E é dentro do conflito e a partir do conflito que ele consegue realizar seu trabalho, a sua obra, tentando buscar uma integração, tentando reconciliar esses dois opostos. Né? O pensamento ocultista e as ideias do dogma cristão. Essa tentativa de promover esse equilíbrio resulta na obra de Dohr. E na obra de Dohr nós podemos encontrar o pensamento dele bem presente, né? Ou seja, esse pensamento de que Deus insere seu sêmen, que seria a forma, seria o princípio formador, na matéria. A matéria contém isso, né? Ou seja, contém um aspecto divino. A matéria não é inerte, contém, então, formas latentes divinas. A matéria tem uma vida própria, né? E a matéria tende também a buscar a perfeição, porque ela tende a buscar o divino. Dentro dessa perspectiva, o objetivo da alquimia é extrair
e manifestar esse princípio divino. À medida que se faz isso, se encontra o elixir para todas as doenças. Se encontra o elixir para a vida eterna. Se encontra também o ouro. Se encontra também a pedra filosofal. E como nós falamos agora há pouco, né, isso tem um paralelo bem visível, né, em relação à psicologia analítica, né, cujo objetivo da psicoterapia junguiana é tornar consciente o self na psique. Como nós fazemos isso? A partir dos sintomas, a partir das queixas, a partir do sofrimento do paciente. Ok? Von Franz comenta, né, os 5 graus de conhecimento descritos por Dó, no capítulo 2 também, né? Então, ela comenta que o alquimista, segundo Dó, ele parte de uma opinião, ou seja, de uma hipótese inicial. Essa hipótese inicial é confrontada com a experiência sensorial do indivíduo, do alquimista, né? Aquilo que ele já experienciou ao longo da sua vida. Ele vai pesquisar sobre isso, vai fazer um estudo racional sobre isso em outras obras alquímicas, né? A partir desse estudo também, ele é influenciado a fazer operações alquímicas, ele vai para o forno, ele vai para a fornalha, e na fornalha ele coloca os elementos, coloca a matéria, coloca as substâncias e faz experimentos, e ele vai observar a evolução desses experimentos, né, através de um ato contemplativo. É o que Dó vai chamar de conhecimento contemplativo. E após essa contemplação, o alquimista consegue, então, entender aquilo que ele compreende como o poder divino na matéria. Tá? E quando ele consegue compreender a existência desse poder divino na matéria, ele chega, então, a se conectar com esse poder divino através da matéria, o que equivale a estabelecer uma união real com o divino. Ok? Então, segundo a Von Franz, esse seria o caminho progressivo a partir da matéria em direção ao divino. Esse mesmo procedimento pode ser também encontrado no processo analítico. Nós temos uma teoria que fundamenta o nosso trabalho, a teoria junguiana, a psicologia analítica. Nós temos a nossa experiência pessoal, como indivíduo. Nós temos a capacidade de pesquisar, de estudar e aprofundar em outros conhecimentos, inclusive conhecimentos mitológicos, conhecimentos históricos, conhecimentos religiosos, filosóficos, assim por diante. Mas tudo isso junto não basta. É importante que nós possamos, então, estabelecer um rapport genuíno com o nosso paciente e, dentro desse rapport, é importante que nós possamos contemplar a psique dos nossos pacientes. À medida que a gente contempla a psique, a gente observa os sintomas surgindo. E à medida que a gente observa os sintomas, a gente pode identificar, a partir dos sintomas, esse poder do self se manifestando. Quando a gente observa isso e pontua isso para o paciente e ajuda o paciente a perceber esse poder do self se manifestando em seus sintomas, isso equivale a estabelecer a união real com o self. Tá? Então, esse aqui é o modo, é o como nós realizamos o processo de transformação na psicoterapia junguiana, que equivale ao processo de transformação da alquimia. Ok? Von Franz, quando comenta a filosofia química de Dor, né, ela observa que a natureza, segundo Dor, né, ela contém em si, dentro dela, o céu astrológico que foi ativado dentro dela através dos 4 elementos que formam a natureza, que formam a matéria. Essa natureza porta esse princípio divino, o sêmen, e esse princípio divino é a matriz para que novas substâncias possam surgir no mundo material. Então, existe o mundo transcendente, que se manifesta no mundo manifesto, produzindo as substâncias.
Essas substâncias produzidas no mundo manifesto, no mundo material, elas são corrompidas, são imperfeitas. E o alquimista realiza o trabalho de ajudar a remover essas impurezas através da separatio, para que a perfeição possa voltar. Para que possamos encontrar esse princípio divino que é perfeito. Uma vez encontrado, né, a perfeição volta ao mundo da natureza. Esse seria o trabalho da alquimia. O resultado desse trabalho é o metal impuro ou metal vil se torna o ouro, o metal mais nobre, né? Que equivale ao estado perfeito latente. Esse processo alquímico, ele tem estágios, como nós comentamos no começo do encontro de hoje. E os principais estágios descritos, né, são nigredo, albedo e rubedo. Outros autores acrescentam outros estágios, né, como citrinitas, né, e também como veriditas, né, que é o verde. A nigredo equivale ao processo de putrefação, a escuridão, que equivale ao processo de dissolução de processos psíquicos. Então, quando um sintoma, né, começa a ser trabalhado, como quando um modo de ação adoecido começa a ser transmutado, começa a ser trabalhado no indivíduo, esse processo adoecedor ou adoecido, ele entra no estágio da nigredo, na fase da nigredo, tá? Onde algo começa a morrer, onde começa algo a desaparecer, a entrar numa putrefação. No caso, por exemplo, o sintoma de alguém, né, começa então a morrer, começa a findar. Pode ser também processos egóicos, pode ser processos sintomáticos, mas também pode ser processos egóicos, né, que entram no processo de mortificação. Depois de algum tempo, o inconsciente adoecido, que está sendo morto, né, ele é renovado e surge um novo padrão nesse inconsciente, um padrão de cura, um padrão de renovação, um padrão criativo. O surgimento inicial desse padrão equivale ao estágio da albedo, a fase da albedo, ok? Que é purificação, surgimento de uma luz branca, surgimento de algo novo. Quando esse processo vai ficando mais consolidado, mais maduro, nós entramos no estágio ou na fase das citrinitas, que é a fase amarelada desse processo. E quando esse processo resulta no seu resultado final, né, que é a integração, que é a superação do conflito, do sofrimento, nós chegamos na fase da rubedo, representada pela coagulação, pela união, pelo vermelho, pela ressurreição, pela integração. Então, essas fases do processo alquímico estão presentes no processo terapêutico embasado pela psicologia analítica. E o que é que vai facilitar esse processo? O que vai facilitar esse processo é o atanor, o forno alquímico. O que é o atanor dentro do processo terapêutico? É a relação terapêutica, é o rapport terapêutico, é o setting terapêutico. Por isso que o acolhimento que o terapeuta faz em relação ao seu paciente é fundamental para o êxito do processo. Por isso que a personalidade do terapeuta também é fundamental para o êxito desse processo. Porque se o terapeuta tiver questões conflituantes, questões não resolvidas, não superadas dentro da sua psique, ou que não estejam sendo trabalhadas naquele momento, ele vai dificultar estabelecer um bom rapport com o seu paciente.
Então, ele não vai ter condições de criar um forno alquímico que vai facilitar todo esse processo de transformação. Irão surgir resistências dentro desse processo e vão culminar no rompimento do processo terapêutico. Mas uma vez que o analista está se trabalhando, ou já está trabalhado em relação aos seus principais conflitos, ele vai ter condições de criar um bom rapport com o seu paciente. E vai criar uma relação profunda e acolhedora com o seu paciente para que todo o material adoecido do paciente seja colocado dentro da relação terapêutica, para passar por essas fases de transformação, até chegar no resultado final, que é a integração, que é a construção do eixo ego-self. O forno, né, é esse espaço sagrado que é, ao mesmo tempo, tridimensional e também tem 4 divisões. Portanto, o forno representa, ao mesmo tempo, espírito e matéria. O paciente, quando vem para o consultório e vem para o processo terapêutico dele, né, ele vem realmente de corpo e alma. Ele traz aspectos da sua vida mundana, da sua vida física, social, mas também traz aspectos do seu mundo espiritual, mental, emocional. E tudo isso é colocado dentro do forno, dentro do setting terapêutico, dentro da relação terapêutica, para ser transformado. Dentro de um fogo lento e constante, porque essa transição era lenta e uniforme. Nós não podemos acelerar o processo. Então, o símbolo do forno equivale ao vaso hermético, que equivale à psique protegida no processo analítico, que equivale ao rapport feito entre terapeuta e paciente. Aqui uma ilustração aqui do Atanor, né, representando os 3 níveis, né? Então, nós temos o nível físico, somático, nós temos o nível emocional, nós temos o nível mental. O nível espiritual está dentro desses 3 planos, tanto do físico, como também do emocional, como também do mental. E esse indivíduo como um todo é transformado dentro do processo terapêutico junguiano. Então, o processo terapêutico junguiano vai trazer benefícios tanto para o corpo físico, como também para as experiências emocionais, como também para os aspectos mentais desse indivíduo. E a transformação vai ser no indivíduo como um todo. Ok? E de acordo com o simbolismo do dragão, que também Von Franz comenta no capítulo 2, como é que esse processo vai acontecer? Então, segundo Von Franz comentando Dó, né, deve-se dar o barato ao dragão na proporção de 1:6, para se obter o precioso ouro. Né? Essa proporção de 1:6, segundo Von Franz, também é simbólica, porque representa Gênese, a criação em Gênese, ou seja, né, 6:1. Né? Se trabalha na proporção de 6:1. Um aspecto construtivo, de cura, de potencial de construção, de realização, de potencial criativo, por 6, simbolicamente, né, aspectos adoecidos. Tá? Quem é esse dragão? É o ego adoecido, influenciado pelo inconsciente também desequilibrado, adoecido. Tá? Esse é o dragão. O dragão, então, é a prima matéria. Esse ego adoecido, influenciado pelo inconsciente adoecido. À medida que você vai trabalhando esse dragão, à medida que você vai dando atenção a esse dragão, vai colocando energia sobre esse dragão, à medida que no consultório terapêutico você vai dando atenção aos sintomas, às queixas, às dores do paciente, esse dragão vai adormecendo, vai se acalmando. Essas dores, essas queixas, esses conflitos vão diminuindo. E começam a surgir fontes brancas e verdes que inundam o processo. Fontes brancas e verdes representando processos construtivos, processos de cura do inconsciente. Surge a evaporação, o cadáver aparece, ou seja, algo está sendo morto, né? Algo está sendo destruído, né?
surge, então, o sintoma como algo, né, que foi superado, mas aparentemente superado. Esse sintoma, ele revive no fogo, ou seja, na atenção, no calor da relação terapêutica, só que quando ele renasce, esse sintoma agora renasce como símbolo. Tá? Uma vez que esse sintoma renasce como símbolo, você sai de um padrão caótico do inconsciente e entra no padrão de ordem do inconsciente, que vai trazer a transformação positiva, a cura e o potencial criativo para a vida desse indivíduo que está no processo terapêutico. A partir desse trabalho com o dragão, surge como observador, né, em seus trabalhos, a criança. A criança também vai se alimentar nesse fogo da relação terapêutica, por exemplo, né? Ela torna-se vermelha. Essa criança, que esse símbolo do self que surge, ela cura todos os doentes. Ou seja, ela tem capacidade de restaurar o equilíbrio em tudo aquilo que estava desequilibrado. Ela restabelece a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental. Essa criança também é símbolo da pedra filosofal e, na metáfora junguiana, essa criança é símbolo do self. A criança, portanto, representa a presença constante do divino interior. Uma vez que essa criança surge, ela surge para todo sempre. Outras experiências caóticas, esse indivíduo vai experienciar ao longo da sua vida. Mas uma vez que ele sentiu a criança, uma vez que ele sentiu o self, vai ser mais fácil para ele superar esses momentos caóticos em sua vida. Aqui uma representação, né, da Rubedo e também da criança, né, como Rubedo, da criança divina como Rubedo, do jovem rei que está nascendo, que é também uma representação do elixir para todas as doenças. Então, continua Von Franz comentando, mesmo que o dragão volte, a criança permanece. A experiência interior é definitiva e permanente. É o contrário da sugestão ou da crença induzida forçada. Tá? Por isso que trabalhar a nível egóico é importante, é útil, sim, é importante, é útil, mas não estabelece essa transformação profunda que equivale ao processo de individuação. Porque você fortaleceu o ego para aquela situação específica. Quando surgir, ao longo da vida, situações complexas, difíceis, caóticas, o ego não vai estar pronto para lidar com elas. Porque ele não teve ainda a experiência autêntica do self. Porque ele não avançou ainda no seu processo de individuação. E, segundo a Von Franz, a alquimia possibilita esta estabilização que corresponde, no processo analítico da psicologia, da psicoterapia junguiana, à experiência do self, a construção do eixo ego-self. E para a gente finalizar, né, esse resumo do capítulo 2, o alquimista, né, sem saber, ele estava fazendo o processo de imaginação ativa, descrito por Jung, né, desenvolvido por Jung, porque ele estava conversando com a matéria, e ao conversar com a matéria, ele estava também conversando com o inconsciente projetado na matéria. Segundo Von Franz, Dor, portanto, praticava imaginação ativa genuína quando ele trabalhava com a matéria. Ele estabelecia um diálogo com a matéria, e esse diálogo com a matéria possibilita uma modificação mútua consciente e inconsciente. Tanto a matéria modificada como o sujeito, ou seja, o alquimista também se modifica nesse trabalho alquímico. Isso tem um paralelo direto com a técnica junguiana, diz Von Franz, né, que é isso que nós comentamos ao longo do encontro de hoje, né, e promove também a superação da cisão entre mente e corpo, porque tudo é uma coisa só, né? Tudo faz parte dessa unidade, dessa grande unidade chamada self dentro da metáfora junguiana.
E com isso finalizamos, né, esse resumo do capítulo 2. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Evaldo, fazer uma pergunta que acho que tem mais a ver com estudante inicial de psicologia analítica, né? Existem duas relações: a relação ego-self e a relação consciente e inconsciente. Isso, E existe o processo de individuação, né? isso. Essas duas relações, elas são uma só ou são relações distintas que se conectam de uma forma maior? Certo. Tá. Vamos partir, então, de uma reflexão a partir do ego, tá? Então, observando o ego de um paciente nosso, esse ego se queixa. Ele apresenta suas dores, seus sofrimentos, seus sintomas, seus conflitos. Por isso que ele nos procura para fazer a psicoterapia junguiana. Esse paciente, ele pode nem considerar a existência do inconsciente, porque esse paciente, ele está baseado na sua experiência egóica. E, de acordo com a sua experiência egóica, ele tem objetivos, tem metas, que ele não está conseguindo atingir, alcançar ou realizar. Algo o perturba, algo causa conflitos e transtorno. E ele vai para a terapia por conta disso. Nós acolhemos isso, né? E começamos o trabalho em cima disso. Por enquanto, é somente ego e um ego que está se queixando, né? Com o passar do tempo, essa visão egóica vai se ampliando. E esse paciente começa a se dar conta da existência de fatores inconscientes perturbando a sua vida. Ele começa a se dar conta que ele age, às vezes, de forma inconsciente. Ele faz coisas que ele não queria ter feito, ele diz coisas que não queria ter dito, né? E ele começa a se dar conta que existe uma outra vontade dentro dele, ou outras vontades dentro dele. Ele começa a se dar conta de vontades, desejos, possibilidades que não são conscientes, que aparecem do nada, portanto, são inconscientes, né? Então, nesse momento, esse indivíduo está tendo a experiência de entrar em contato com o inconsciente. Só que esse inconsciente é negativo. Ele quer ter um bom desempenho em tal área e não consegue, porque fatores inconscientes o prejudicam. Aí ele começa a olhar para isso, dentro do setting terapêutico, da relação terapêutica, né? O fogo da fornalha começa a aquecer esse material que está vindo do inconsciente. A consciência começa a olhar para esse material que está vindo do inconsciente, né? A princípio, nesse momento, esse paciente só tem a maldizer o inconsciente, só tem a se queixar do inconsciente, porque o inconsciente vem só para atrapalhar a vida dele. Ele seria mais feliz se não existisse o inconsciente. Esse inconsciente aí, nesse início, é negativo, né? Existe uma relação ego-inconsciente? Existe, mas é uma relação em que o inconsciente prejudica o ego. E o ego tenta reprimir o inconsciente nessa fase aí, tá? Evoluindo o processo terapêutico, você começa a perceber que esses sintomas que prejudicam a vida do paciente, eles têm uma finalidade, têm um propósito que está para além de prejudicar a vida do paciente. Ele quer trazer uma informação nova, ele quer trazer uma transformação, uma mudança de vida, ele quer realizar um potencial diferente que até então o paciente não estava vendo, né? Quando o paciente começa a olhar, então, para esse simbolismo que aponta para o potencial construtivo de uma vida nova, essa relação entre a consciência e o inconsciente começa a mudar de configuração. Começa a deixar de ser uma relação
caótica, destrutiva, e passa a ser uma relação de crescimento, onde o paciente começa a enxergar potenciais de crescimento e de realização. Né? É quando a criança nasce aí, né? Exatamente, quando a criança nasce, exatamente. E aí, uma vez que o paciente vai avançando nessa jornada, né, e começa a ter coragem de realizar esse potencial novo, né, que está sendo apontado pelo inconsciente, essa criança nova que está surgindo, né, esse paciente começa a transformar a sua vida, ok? E aí, de repente, ele é uma nova pessoa e tem uma vida diferente, uma vida mais harmônica. Ele se sente realizado na vida, né? E ele conseguiu construir uma relação positiva com o seu inconsciente, portanto, com o seu self, né? Quando ele chega nessa fase, nesse patamar, ele olha para trás, ele passa, inclusive, a agradecer os sintomas que ele teve lá no início, porque os sintomas, os sintomas levaram ele a chegar nesse patamar, né? Então, a relação com o inconsciente sempre existe, você tendo consciência dela ou não, sendo uma relação desarmônica ou harmônica, sempre existe. O que vai mudar ao longo do processo é a postura do ego diante do inconsciente. Inicialmente, ele nem reconhece o inconsciente, depois ele se queixa do inconsciente, depois ele abraça o inconsciente e fica feliz com o inconsciente. Tá? O processo de individuação existiu desde sempre, só que passou por fases diferentes. Né? Então, nós passamos pela Nigredo, pela Albedo e chegamos na Rubedo. No momento que o ego começa a reconhecer, aceitar e abraçar esse inconsciente até como positivo, aí a conexão do ego com o self, né? Que se integraliza. Isso. Aí é quando ele reconhece que existia ali uma finalidade na doença dele, no sintoma dele. Existia um propósito, desde o início, na doença dele, no adoecimento dele. Perfeito? Ok, gente? Então, finalizamos por hoje? Então, próxima quarta-feira, o grupo de estudos sobre arquétipos e símbolos, capítulo 5 do livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Ok? Até lá, gente. Forte abraço a vocês, hein? Até a próxima.